o ser humano ao pó e dizes: voltem ao pó, filhos dos homens, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que foi, e como uma vigília da noite. Vou ler mais uma vez o versículo 3. Tu reduzes o ser humano ao pó e dizes: voltem ao pó, filhos dos homens, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Amém? Isaías 43:13, se você puder abrir. Isaías 43:13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Mais uma vez, versículo 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? O Senhor tem, nessas semanas, ou até 10 dias atrás, o Senhor tem colocado algo no meu coração, e é somente uma palavrinha que o Senhor tem trabalhado. Eu tenho ruminado essa palavra, eu tenho meditado nessa palavra, que é simplesmente a palavrinha permanecer. Algo tão pequeno, mas algo tão poderoso da parte de Deus para a nossa vida. Eu não sei se você sabia, mas a palavra, na verdade, o meditar, quando Deus ele orienta o seu povo para meditar na sua palavra. Josué, medita na palavra de dia e de noite, né? São várias passagens que falam sobre meditação. Eu não sei se você já ouviu esse termo, mas o meditar, ele tem a ver, ou pelo menos na raiz hebraica, uma das significados da raiz dessa palavra significa ruminar mesmo, ou rugir como um leão. E aí você entende, ou tem aquela figura do leão quando ele está em cima de uma presa, que ele está para se alimentar daquela presa, ele fica rugindo. Ele está dizendo: aqui não, esse é o meu alimento, aqui você não chega perto, porque esse alimento é meu. O meditar da palavra de Deus, com esse significado hebraico, ele vem com essa tonalidade de algo que você vai se alimentar, e você está cuidando daquilo para que você possa ter o alimento devido sobre essa palavra. E é bem diferente da cultura oriental, que a meditação, no ponto de vista dele, é esvaziar a mente, é tirar tudo da mente e ficar com a mente bem livre. E na verdade nós sabemos que tem até aquele termo que utilizam por aí, que oficina, né? A mente vazia é a oficina do inimigo, não é isso? Mente vazia, ou seja, esvaziou. Nesse ponto de vista aqui que nós entendemos, esse ruminar, esse rugir, é guardar aquele alimento de forma que venha fazer um sustento para você. A palavra de Deus, ela vai sustentar você. Esse é o simbolismo ou o significado do meditar da palavra do Senhor. A meditação dessa palavra, ela vai enchendo você, ela vai trazendo cura para a sua alma, ela vai trazendo restauração para o seu ser, ela vai te alimentando verdadeiramente, você vai sendo nutrido. E durante esses 10 dias eu tenho pensado sobre essa questão, né, da palavrinha permanecer. Quando nós lemos esses salmos aqui, não sei se você notou, mas a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele é um Deus do nosso refúgio, e Ele é de geração em geração. Em Isaías, que nós lemos, diz que antes que houvesse dia, eu sou. Então, todos nós sabemos, irmãos, mas é bom que nós meditemos e começamos a penetrar mais profundo nas coisas de Deus, no quesito de eternidade. Deus é um Deus eterno. Deus é um Deus que antes que viesse o mundo a existir, Ele já existia. Então, é muito fácil nós entendermos algo desse tipo. O difícil é você viver, né,
aquilo que está lá na frente ainda, que está para acontecer. Mas nós vamos todo pela fé. A palavra de Deus então diz que o Senhor, Ele é eterno, que Ele cuida de nós de geração em geração. Você já parou para você pensar que o seu pai foi cuidado por Deus, que os seus avós foram cuidados por Deus, e é o nosso Deus eterno que vai cuidando de todas as gerações? Se você observar também, você vai ver que na criação nada muda, irmão. Nada se muda, nada. O Senhor, Ele permanece eterno e fiel da mesma maneira. Não tem mudança, não tem variação nas coisas de Deus. O Senhor sempre vai se manter diante dessa situação que você às vezes não permanece, ou seja, a permanência nas coisas de Deus. Todos nós aprendemos em algum momento da vida aquele provérbio que diz assim: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, não é isso? Ou seja, já viu esse provérbio? Ele é bíblico, irmão. Ele é bíblico. Você quer ver onde está isso? Mateus 23:1 diz, você precisa abrir, só escute. Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. E muitas vezes as pessoas falam as coisas, elas têm boca para falar muita coisa, elas falam o que fazem, mas na verdade elas não fazem. O Senhor, quando Ele diz que vai fazer, Ele faz. O Senhor, Ele permanece imutável. A glória dEle permanece, as coisas que Ele faz permanecem, as atitudes dEle permanecem. Ele vai até a cruz, Ele diz que vai até a cruz. Jesus foi até a cruz, chegou à cruz, e a última palavra dEle na terra como homem foi: está consumado, está pronto, está terminado. O que eu me propus a fazer, eu vim e fiz. Houve várias situações para que Ele não chegasse até ali. Até um dos seus discípulos disse: não, mestre, não vai não, tem dó de ti mesmo. E qual foi a resposta de Jesus naquele momento? Afasta de mim, Satanás, porque não compreende as coisas de Deus, somente dos homens. Ou seja, o Senhor, Ele permanece firme, querido. O Senhor permanece de ponto a ponto, de eternidade a eternidade. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é imutável, Ele é amor, Ele é perfeito, Ele é juiz, Ele é eterno. E assim Ele vem sobre a igreja dEle, nos ensinando algo, a permanência, sobre a questão dessa permanência, permanecer na presença dEle. Tiago 1,17 diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. No Senhor não há variação, no Senhor não há mudanças. Ele permanece imutável, a sua glória permanece sobre a sua igreja e sobre as nossas vidas. Por que eu estou falando sobre isso, irmão? Sobre essa questão de permanência. Jesus, quando Ele vai fazer um ensinamento para os seus discípulos, são tantos ensinamentos que permanecem sobre as nossas vidas. Ele vai usar uma figura sobre a videira, que está lá em João capítulo 15, versículo 7, é o texto que eu vou usar aqui. E ele usa aquela figura da videira, e ele diz assim, que o pai dele é o agricultor, que a videira é ele, e que os ramos somos nós. Se os ramos eles permanecerem na videira, eles vão ser alimentados, e eles vão dar o fruto devido. Ou seja, o Senhor Jesus está dizendo aqui: se vocês permanecerem em mim, na videira verdadeira, meu pai agricultor vai cuidar de vocês, e vocês vão dar o devido fruto. Mas esse fruto, para ele chegar ao ponto certo, para que ele possa ser viçoso e possa ser proveitoso, esse fruto vai passar por vários estágios. É um estágio da agricultura, é o trabalhar da terra, é trazer o fortalecimento para a terra, é fazer com que aquela terra germine, que haja então o nascimento de uma árvore, e depois
depois toda a cultura, todo o cuidado daquela árvore até chegar o ponto certo. E ainda assim, ainda tem os intempéries, as dificuldades do tempo, ainda tem a poda devida, é uma série de coisas. E aí, o versículo 7 diz assim: se permaneceres em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto. E eu quero perguntar para você aqui sobre esse versículo especificamente. Como disse para você, irmão, eu tenho pensado em alguns dias sobre essa questão da permanência. Às vezes tomando café com a minha esposa, a amada, a gente senta ali, toma um cafezinho, e aí a gente vai batendo papo, falando sobre as coisas de Deus, lê uma passagem, oramos ali juntos. E aí eu vou conversando com ela, ela fala: amor, você lembra que você falou sobre permanência? Então tá aqui, ó, a gente falava sobre Davi, quando Davi permaneceu na presença de Deus, passou por tanto tempo ali sendo perseguido por Saul, não foi? Passou por tantos momentos difíceis de, situações onde foi até mesmo julgado pelos seus amigos que estavam perto dele. Saíram lá da caverna de Adulão, né? Montaram um grupo de pessoas, um exército. Chega num momento onde há a pressão sobre cada um deles, e eles dizem: vão matar Davi. Os amigos, os que estavam perto deles, ficavam junto com eles. E de repente Davi, então, ele poderia, no momento de pressão, fazer algo, que não estivesse condizendo com aquilo que estava dentro dele. E o que ele faz? Ele chama a estola sacerdotal, pede, coloca a estola sobre ele, que é um sinal de reverência, um sinal de adoração a Deus, é um sinal de busca, de dependência no momento mais difícil e crucial da sua vida. Então ele clama a Deus e fala: Senhor, o que eu faço? Eles querem me matar. E as pessoas que estão do meu lado poderiam estar me ajudando, não, eles estão me perseguindo, querendo me matar também. E ele pergunta: Senhor, o que eu faço? Vou até lá, vou conquistar de volta, vou trazer tudo aquilo que foi roubado. Nesse momento era Ziclag, a cidade onde estavam toda a família de Davi e do seu exército. Foram levados cativos, a cidade foi queimada e tudo foi roubado. Imagina a situação dessas pessoas: a tristeza, a angústia, o medo, o pavor, abandono, sentimento de morte. Já teve sentimentos de morte? Já teve momentos difíceis e cruciais da sua história, da sua existência, onde você não viu o chão, não sentiu, que talvez você fosse morrer, não sentiu a presença de Deus, abandonado? Já sentiu isso? Davi foi essa pessoa e sentiu isso. O que ele faz? Chama a presença de Deus. Deus fala: vai, você vai conquistar tudo de volta. E a gente estava conversando sobre isso, sobre a persistência de Davi, 40 anos sendo perseguido, rei, ele era rei, mas um rei que não estava no seu posto devido, com a presença de Deus, e o outro rei que não estava no seu posto devido, reinando sem Deus. O que acontece com esse homem? Ele é restaurado, traz a restauração sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre aqueles que estavam à sua volta. Permaneça. A palavra de Deus que nós lemos aqui diz que se você permanecer em Deus, ou seja, se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês vão pedir o que vocês quiserem e vos será feito, e assim será glorificado meu Pai. O que mais traz ênfase para você nesse versículo? Geralmente, irmão, quando eu oro, eu falo assim: nossa, eu vou pedir o que eu quiser e Deus vai me abençoar. O que eu quiser. Quem você lembra que teve um sonho e Deus apareceu na vida desse homem e diz: pede o que você quiser que eu vou te dar? Salomão, não foi? Ele pediu algo para ele. O pedido foi para a nação, o pedido foi para reinar segundo o coração de Deus, o pedido foi para que o reino, o que aconteceu? O pedido foi para que o reino de Deus fosse estabelecido e ele pudesse governar segundo a vontade de Deus, não foi? Então, assim, parece que esse versículo se encaixa com a vida de Salomão, ou mais ou menos. Porque Salomão, ele pede, Deus atende ele e ainda dá muito mais do que havia pedido.
mas no final ele não permaneceu. Então o que a gente consegue tirar de ensinamento sobre essa situação de permanência? Porque o Senhor Jesus está dizendo: se você permanecer, você vai pedir o que você quiser. A ênfase que o Senhor dá é a ênfase da permanência. Se você permanecer, quando você permanece em Deus, algumas coisas vão acontecer na sua vida, irmão. Você vai ser tratado pelo Espírito, você vai ser direcionado pelo Senhor, você vai ser confrontado pela palavra, porque você está permanecendo. A permanência em Deus, ela vai te ensinar, o Espírito Santo vai te ensinar a andar nessa terra, mesmo quando estiver em opressão, mesmo quando tiver um sentimento de morte, mesmo quando tiver sentimento de abandono, mesmo quando estiver com um sentimento de rejeição. O Espírito Santo vai te ajudar a estar permanecendo nele. Aí você vai pedir o quê? Você vai pedir aquilo que está no coração do Pai. É a oração que Jesus nos ensina: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. A oração do Senhor nos ensina é que a vontade do Senhor seja feita, não a nossa. E quando você está na permanência ou permanentemente com o Senhor, andando em fidelidade ao Deus da Bíblia, você vai pedir não aquilo que vai trazer consolo ou vai trazer, sabe, algumas coisas para a sua alma. Você vai clamar ao Senhor e pedir aquilo que agradar o coração do Senhor, aquilo que agradar e for trazer benefícios para o reino de Deus. Irmão, são muitas lutas que nós temos enfrentado. Existem alguns rompimentos na nossa vida que precisam, sabe, ser rompidos, situações que precisam ser rompidas, barreiras que precisam cair por terra. Na nossa vida cotidiana, nós às vezes vamos nos enliando com algumas situações que vamos vivendo. Vamos, sabe, aqueles carrapichos que vai grudando no meio do mato que você vai passando. São coisas que vão grudando na gente, parece que aquilo não faz você romper, não faz você andar, não faz você deslanchar, parece que você fica pesado, não consegue fluir em algumas situações da vida. Parece que o fruto que você deve dar não está dando. Irmão, uma bananeira precisa dar banana, uma laranjeira tem que dar laranja. Você, como um servo de Deus, filho de Deus bendito, você precisa dar os seus frutos. E quais são os frutos que você tem que dar, irmão? Quais são os frutos? Nós vamos ver aqui que fruto que você precisa dar, que fruto que eu tenho que dar. Vai pensando aí que frutos são importantes para que você possa agradar ao Senhor. E nisto o meu Pai vai ser glorificado. No que Deus é glorificado, irmão? Deus é glorificado nessas três situações: permanência. Deus é glorificado quando você pede. Ele também é glorificado porque quando você pede e acontece, a glória vem para quem? Para Deus. Quando Deus cura uma pessoa, para quem que a glória vai? Para Deus. Não é para o homem que está orando, não é para o pastor que está orando. A glória vai para o Senhor e é dela a glória, é dele a glória. Então, nisto é glorificado meu Pai, em que permaneçam na presença dele, em que quando você pedir algo ao Senhor que está relacionado com a vontade dele, vai ser glorificado. E em que mais que ele vai ser glorificado? Nos seus frutos. Nos seus frutos. Ah, mas tem fruto ruim, pastor? Tem. Só que antes do fruto chegar a ser ruim, vai haver a poda. Deus vai podar, Deus vai tratar as arestas para que o fruto apareça de forma gloriosa e o Senhor vai ser glorificado. Então, qual é o fruto que você precisa dar para que haja esse rompimento na sua vida? Eu acho que você conhece muito bem a passagem de Gálatas 5:22. E aqui nós vamos ver esses frutos que a gente precisa dar. Querido, os frutos do Espírito são frutos que vão glorificar o nome do Senhor. Na verdade não são frutos, né? É um fruto só. É como se fosse uma laranja ou uma mexerica.
que é um fruto, com vários gomos. E esses gomos são as ações do Espírito dentro da sua vida. Olha aqui. Mas o fruto do Espírito, Gálatas 5:22, nós conhecemos o fruto do Espírito. Gente, que maravilhoso o Senhor trabalhando na nossa vida, dando condições para você servir no reino, dando condições para que você permaneça na presença dEle. A presença dEle está tão gloriosa aqui nesse lugar, querido. A direção do Espírito sobre as nossas vidas é tão gloriosa neste lugar. E esse fruto aqui, ele faz parte de tudo isso na nossa vida cotidiana. Presta atenção. Mas o fruto do Espírito é amor. Mas o fruto do Espírito é alegria. Mas o fruto do Espírito é paz. Ramache katabarai. Paz. O fruto do Espírito gera paz. O fruto do Espírito gera em você longanimidade. Sabe o que é longanimidade? É você ter paciência, irmão, com as pessoas, com aqueles que te fazem o mal, com aqueles que caluniam você, com aqueles que pisam no teu pé. Longanimidade com as situações da própria vida, aquilo que você tem enfrentado, com algumas enfermidades que aparecem sobre o nosso corpo, doenças que surgem do nada. Longanimidade para guardar a manifestação da glória de Deus, onde Ele vem e traz cura no momento certo dele. Jesus com seus discípulos passando, um homem cego de nascença, não sei quantos anos ali, mais de 38 anos parado, travado, cego. Jesus passa e os discípulos: Senhor, o que aconteceu com aquele homem? Por que ele está daquela forma? Há tanto tempo ali, cego. Jesus encosta nele e cura aquele homem, e ele da cegueira é restaurado. E eles perguntam: mas por que ele chegou nesse caso? Não aconteceu nada com ele. Ninguém foi pecador, ou ele pecou gravemente para que isso acontecesse. Tudo isso é para o meu Pai ser glorificado. Pai, por que eu estou passando por isso? Senhor, por que eu estou enfrentando tudo isso na minha vida? Por que veio essa enfermidade sobre a minha vida? Por que veio esse momento difícil que eu estou enfrentando agora? Por que está tanto tempo assim e as coisas não mudam? Por que está acontecendo isso? Eu estou pecando, Senhor. O que eu estou fazendo de tão grave para viver essa situação que eu estou enfrentando? Por que está vindo essa pressão sobre a minha vida? Longanimidade, para o nome do Senhor ser glorificado, porque Deus não deve nada para ninguém. E no momento certo Ele vem com a cura, e no momento certo Ele vem com a restauração, e no momento certo Ele vem com o alívio, e no momento certo Ele vem com a instrução, e no momento certo Ele vem com a direção, e no momento certo Ele vem com a restauração, e no momento certo Ele vem com uma pessoa dizendo: olha, filha, eu estou com você. Um profeta de Deus é enviado pelo Senhor para trazer a você um alento. Longanimidade, fruto do Espírito. Não aguento mais, não suporto mais essa situação. Cadê a longanimidade? Onde ela está? Benignidade. Benignidade. Irmão, eu estou falando para você, mas eu passo pelas minhas situações. Eu sou homem, carnal também. E se eu deixar, a minha carne vai falar muito mais alto que o meu espírito. Então eu tenho que treinar o meu espírito, eu tenho que fortalecer o meu espírito, eu tenho que fortalecer com a palavra, eu tenho que fortalecer com consagração, eu tenho que fortalecer com busca de Deus. Eu dependo do Senhor, nós dependemos dEle, não vencemos as nossas lutas de qualquer forma, nós vencemos ela de joelho, de oração em oração, de busca em busca, dependência de Deus, consagração, jejum, Bíblia, comunhão, perdão. Gente, não tem como vencer as lutas de outra forma. Tem gente que vai no peito, mas
mas não tem como vencer. Quantas lutas nós vencemos, irmãos? Quantas lutas eu e minha mulher já vencemos? Eu e minha esposa. Mas o que tem que ser feito? Permaneça. Eu não sei se o meu pastor, que já está na glória, eu acredito que ele teve uma influência muito grande na minha vida, na minha família, nos meus filhos. Todos nós fomos ensinados por ele. Se você perguntar para alguém sobre a vida dele, você vai receber a mesma palavra de todos. Ele foi para a glória, mas a igreja que ele liderava, uma igreja firme, uma igreja que teve base, uma igreja que teve um homem sério no altar, uma igreja que teve um homem de responsabilidade, que pregou a palavra com verdade. Nós somos discípulos dele. Estamos aqui pela glória de Deus, porque o Senhor é quem nos levanta e nos fortalece. Mas tivemos alguém para ser espelho, nos espelhamos em alguém. E pelas lutas que eu enfrentei, eu fiquei meditando. Ele me ensinou a permanecer e a permanecer diante de Deus nas adversidades da vida. Tempos atrás a minha esposa me deu uns 3 ou 4 sustos já, mas susto de verdade, irmão. Susto daqueles de verdade. E um deles foi: pai, vem correndo para casa que a mãe desmaiou. Saio correndo, trabalhando vendedor na rua, largo tudo, vou lá para lá, minha esposa desmaiada, coloco no carro, levo para o hospital. Chegou no hospital, fizeram um exame nela. Vai ter que fazer uma cirurgia agora, senão ela morre. Mas como assim? Rompeu uma trompa, sangue vazando para dentro, hemorragia. Ou faz ou morre. A trompa rompeu, cisto hemorrágico dentro da trompa, e ela rompeu, explodiu. Tá, o que vamos fazer? Vamos para o hospital. Mas qual hospital? Nem convênio médico tinha. Como que faz? A minha sogra, ela me deixou louco, porque ela, filha, minha esposa, o que nós fizemos, irmãos? Fomos para o hospital. Chegou no hospital, não, aqui não dá, vai para o outro. Chegamos lá no hospital, aquela correria, os médicos lá atendendo outras pessoas e ela ficando ali. Irmão, foi a coisa mais difícil que eu enfrentei na minha vida, um dos momentos mais difíceis, de dor, de sentimento de morte, sentimento terrível. Falei, agora eu vou perder minha esposa. E aí a minha sogra: vende o carro, vende a casa, vende isso, vende aquilo, põe pra... sabe, me pressionando, uma pressão, irmão. Você imagina, a pressão de ver ela ruim, pressão dos médicos não atendendo, pressão da minha sogra. Irmão, se eu não tivesse em Deus, eu não sei o que ia fazer. Eu tentei me manter. Sogra, fica calma, vai dar tudo certo. Os médicos pegaram ela, levou para a cirurgia, e eu fui para a igreja. A igreja era do lado do hospital. Fui para a igreja, de joelho, oração e jejum. Oração e jejum. Final do dia, da noite, meia-noite, sua esposa está bem, fora de risco, está tudo bem. E se eu não permanecesse firme? E os milagres de cura que veio sobre a vida dela? Milagres de cura. Um pólipo 6 meses dentro da barriga dela. Oração, jejum direto. O médico foi lá para tirar o pólipo. Quando foi ver, estava seco. Só que sabe o que aconteceu? Eles estragaram o que Deus tinha feito. Cortaram, fizeram lá um corte, deu lá uma hemorragia de novo na barriga dela, no ventre dela. E aí teve que aguardar um pouco mais. De novo oração, Deus curou. Entende? Não permaneça na presença de Deus para você ver, irmão. Quando você permanece, o fruto aparece. Quando você permanece, o fruto aparece. Até rimou, não foi, irmão? Então, eu queria ver com você o seguinte, irmão. O que eu escrevi aqui. Vamos pensar um pouco. Estamos em construção. Até a nossa partida para a nossa pátria, estamos em um processo de aprendizagem. Nossos frutos estão aparecendo a cada dia. E o que o Senhor espera de nós são esses frutos de Gálatas. Se permanecermos em Jesus, temos que crucificar a nossa carne e os desejos dela. E para isso,
nós vamos ter uma luta constante. Se hoje ainda perdura uma luta para se enquadrar no ideal de Deus, significa que a carne, a minha e a sua, ainda está no controle. Porque lendo ainda o versículo diz o fruto do Espírito: bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não tem lei, não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Poxa, se o Senhor quer que eu viva no Espírito e ande no Espírito, eu tenho que matar a minha carne. Se a minha carne falar faz isso que está errado, não posso fazer isso. Eu tenho que dar valor ao Espírito, porque o fruto vai ser bom, irmão. Jesus, quando estava na cruz, Ele mostrou todos esses frutos lá na cruz. Imagina uma coisa: estão me matando, estão me crucificando, em vez de água estão colocando vinagre na minha boca, estão me furando do lado, estão me matando, e eu falo para aquelas pessoas, orando e intercedendo a Deus: Senhor, meu Pai, perdoa eles, não sabem o que estão fazendo, perdoa eles. Será que eles sabiam o que estavam fazendo ou não? Não sabiam, irmão. Eles tiraram um que era para ser morto da cruz, tiraram da cruz e colocaram Jesus no lugar dele, naquela cruz, entende? Eles sabiam o que estavam fazendo, todos eles sabiam, e Jesus sabia também. Mas a fala de Jesus, ela é tão poderosa, de perdão e de amor, que Ele diz: Pai, eles não sabem o que estão fazendo. Pergunto para você: o dom do amor, será que tem a ver com o perdão ou não? Será que o dom do amor tem a ver com o perdão? É como o mar está para peixe, o ar está para o passarinho, o amor está para o perdão, irmão. Eu não tenho como eu falar para você assim: eu amo aquela pessoa, mas eu não consigo perdoar ela. Não existe. É fruto do Espírito. É fruto do Espírito. Jesus, Ele anda em Espírito, vive em Espírito, nos ensina a viver em Espírito. Se Ele nos ensinou a amar, Ele vai nos ensinar a perdoar. Não tem como eu amar e não perdoar. É fruto. Que oração, por favor? Faltam 10 minutos, né? Se você unir, irmão, a permanência, que é o que a gente precisa: se permaneceres em mim e a minha palavra permanecer em você, vocês vão pedir o que vocês quiserem, não é isso que a Bíblia diz? Se você juntar a permanência com paciência, você vai chegar lá em 1 Pedro 3, de 17 a 20, que fala assim: que Deus, em sua longanimidade, em sua paciência, aguardou 100 a 100 e poucos anos a construção da arca, porque Ele estava definido e decidido em destruir a humanidade. Lembra disso? Olha o que a Bíblia diz: porque se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que praticarem o mal. Pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelo injusto, para conduzir vocês a Deus, mortos sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou os seus espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes, quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, no qual poucas pessoas, apenas 8, foram salvas através da água. Jesus, Deus, teve a santa paciência de aguardar 100 ou mais anos a construção da arca para salvar 8 pessoas. 8 pessoas. E eu fico perguntando assim: e Noé, será que ele teve perseverança? Será que ele permaneceu naquilo que Deus falou para ele? Noé, faz uma arca aí, constrói ela.
porque eu vou destruir toda a humanidade em água. Irmãos, 100 anos ou 120 anos construindo uma arca. Você acha que as pessoas iam lá falar com ele nesses 120 anos? Você é louco, o que você está fazendo? Nem sei o que é chuva. Que chuva é essa que vai vir? O que vocês estão fazendo? Será que Noé teve que permanecer na última palavra que Deus deu para ele? Ele teve que permanecer naquela palavra 100 anos, irmão, segurando aquela palavra e construindo e fazendo, e as pessoas dizem: não vai não, não vai não, não vai não, não vai dar, é mentira, isso não vai acontecer, Jesus não vai voltar, isso é bobeira, é todo crente maluco, Jesus não vai voltar. Irmão, permaneça na palavra. Vi um pregador dizendo assim que Noé, ele aparelhava as tábuas, fazia os montes de tábua, porque não tem como, você vai ter que preparar as tábuas para você fazer o trabalho que tem que ser feito, a arca. E aí, de repente aparecia uma pessoa lá, ele viajou na maionese, mas eu achei interessante. Aparece uma pessoa lá e diz assim: viu, você pode ir, Noé? Eu estou precisando de uma madeira para tampar um buraco lá da minha casa. Será que poderia emprestar um pedaço, ou uma madeira, ou uma tábua para que eu possa fazer isso aí? Pode pegar, pega aí e tal, né? Eu preparei, mas isso aqui depois eu reponho. E volta no outro dia, viu, Noé? Você pode emprestar mais um pedaço de madeira aí, uma tábua para mim fazer de novo, tapar um buraco lá da minha casa? Pode. E aí o pregador diz assim: será que Noé, ele permaneceu na palavra de Deus, que Deus falou, continue fazendo arca? Se fosse nos dias de hoje, talvez eu falasse assim: rapaz, já veio um buscar uma madeira aqui, o outro veio buscar de novo. Será que se eu não montar um esqueminha aqui, eu não faço uma madeireira aqui, não vou começar a vender madeira e vou ficar rico? E vou virar um empresário da madeira? Ele poderia divergir o pensamento e sair fora dos propósitos. É ou não é, irmão? Poxa. Permaneça naquilo que Deus te falou. Permaneça naquilo que Deus te colocou no seu coração. É ministério, permanece o ministério. A sua vida com Deus, permanece na vida com Deus. Se Deus falou com você, permaneça naquilo que Ele te falou. O Felipe pregou aqui no domingo passado, e ele até falou algo que eu iria citar. Eu falei: Felipe, você me deu um spoiler da mensagem, pô. Você falou que eu ia falar exatamente o que eu ia falar no final da minha mensagem. Então, o que é, pai? Eu não sei se vocês lembram que ele disse que Abraão continuou ouvindo a Deus. Não sei se vocês lembram, uma das últimas frases que ele utilizou: Abraão continuou ouvindo a Deus. Se ele não continuasse ouvindo a Deus, ele teria matado seu filho. E é exatamente isso, irmão. Quando Deus fala para ele: eu quero teu filho, ele vai até o monte e vai matar o filho dele. Ele segura aqui e Deus fala para ele: para. Não faz isso não, já vi que seu coração é meu. Ele continuou ouvindo. Se ele vai na última palavra: não estou mais ouvindo, não permaneço ouvindo, ele mata o filho. É interessante essas coisas. A permanência, irmão, ela deve ser nas coisas de Deus. A permanência que Deus está falando aqui é para que você dê um fruto viçoso, para que outros possam usufruir desse fruto: amor, longanimidade, perseverança, né? Fidelidade, o perdão. O amor envolve o perdão. Então são várias coisas que a gente precisa permanecer, que é o fruto do Espírito dentro de nós. Só que muitas coisas acontecem diferente, irmão. Eu permaneço pedindo coisas que Deus não quer que eu faça. Eu permaneço pedindo coisas que Deus não quer que eu nem chegue perto. Eu permaneço vivendo uma vida de desgraça, que é sem a graça de Deus. Tem gente que permanece fazendo as coisas erradas e acha que Deus vai abençoar aquelas situações que ele está fazendo. Então a permanência aqui não é para fazer coisa errada, não é para viver uma vida de pecado, não é para viver uma vida carnal. A permanência é em Cristo. A permanência é em Deus. A permanência é na presença dEle. Amém?
Que Deus possa ter falado ao seu coração, querido. Fique de pé, por favor. Vamos orar ao Senhor. Eu sei que não é fácil permanecer, irmão, diante de algumas situações. Nós somos convidados pelo nosso coração muitas vezes a desistir. O nosso coração nos convida, sabe, a desistir, a parar, a ir para outros caminhos. O Salmo 25 ali ontem, em um momento de oração, e o Salmo 25 ele diz assim, que Deus, ele ilumina o caminho dos justos, para que ele saiba decidir o caminho que ele deve andar. Deus faz isso. Permaneça com a palavra de Deus no seu coração. O salmista diz assim: Pai, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando você guarda ela no teu coração, você permanece com ela diante de você. Quando você guarda ela no seu coração, você permanece em Deus todos os dias da sua vida. Pode vir tempestade, pode vir lutas, pode vir dores, pode vir afrontas, pode vir, sabe, aquele sentimento de morte, mas se você permanece nele, o momento certo, ele vai ser glorificado, porque ele vai te curar, porque ele vai te restaurar, porque ele vai te levantar, porque ele vai operar maravilhas. Pai, eu entreguei aquilo que o Senhor colocou no meu coração, Senhor, nessa manhã, e eu agradeço a Ti pela Tua presença aqui neste lugar. Agradeço a Ti, Senhor, porque o Teu Espírito falou no nosso coração, o Teu Espírito nos instruiu, Senhor. Talvez eu não tenha, ó Deus, as palavras certas, ó Deus, para que, ó Pai, possamos ser moldados de forma que o Senhor queira, mas eu sei que o Teu Espírito, Ele trabalha a nosso favor. A Tua palavra nos diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então eu quero clamar a Ti agora, Senhor, pelos meus irmãos e pela minha própria vida, para que o Teu Espírito venha, Senhor, interceder por nós, dessa forma, com um Espírito, ó Deus, inexprimível, de forma que nós possamos alcançar, ó Deus, o fruto ideal que o Senhor quer de nós. Ó Deus, eu quero pedir a Ti para que possamos viver esse fruto do Teu Espírito, o fruto do Espírito. Todos esses, ó Deus, esses poderosos atitudes de Deus, que é gerada pelo fruto do Espírito, que venha sobre a Tua igreja, Senhor. Tira de sobre nós toda ação contrária, tira de sobre nós todo peso, tira de sobre nós tudo aquilo, Senhor, que tenta nos afastar dos Seus caminhos, mas que nós possamos permanecer firmes, independente da luta, independente da dor, independente da situação, que nós possamos permanecer firmes, e que no momento certo o livramento venha, a cura venha, a restauração venha, e o poder de Deus venha sobre a sua igreja, em nome de Jesus. Amém, querido? Deus te abençoe. Abrace 2 ou 3 irmãos. Eu vou dar a bênção para a sua vida agora, tá bom? Ergue a sua mão assim. Pai bendito, obrigado, Senhor, mais uma vez por este tempo tão precioso junto com os meus irmãos. Que o amor de Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus, que o poder do Espírito Santo de Deus seja sobre cada um dos servos do Senhor. Que nós possamos ter um domingo abençoado, Senhor, em família. Que possamos ser guardados, ó Deus, a cada momento da nossa vida. Que o Senhor, ó Deus, abençoe os Teus servos em tudo que eles forem fazer, ó Pai, que seja para o bem, para a Tua glória, que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Dê um abraço nos seus irmãos. Pode cumprimentar aí uns 20, 30, 40, 50. E que você tenha um bom domingo com Jesus.